Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Nós estamos estudando o quarto e último capítulo do Catecismo da Igreja Católica. Esse capítulo, que é o mais curto, refere-se à vida de oração. A vida de oração é importante para todos nós. E a oração central, a principal oração da vida cristã é o Pai Nosso, que foi nos ensinado pelo próprio Jesus. Aqui no Pai Nosso, nós aprendemos realmente como nós vamos rezar. A oração do Pai Nosso tem 7 pedidos, sendo que os primeiros 3 pedidos, nós poderíamos dizer que são mais teologais, referem-se à glória de Deus, à vida de Deus. E os 4 últimos, né, referem-se mais às nossas necessidades próximas. Então, começa-se dizendo: Pai nosso que estais no céu. A pessoa humana se dirige ao Pai, porque o cristão, na medida em que ele está unido a Cristo, ele também é filho, filha de Deus. Veja bem, mesmo quando nós rezamos sozinhos nessa oração, nós nos dirigimos ao Pai no plural, Pai Nosso. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Isso nos chama a atenção que a oração cristã, de certa maneira, ela é sempre comunitária. Ela sempre envolve o bem-estar da igreja ou da humanidade toda. Então, esse é o primeiro. Agora depois vem: santificado seja o vosso nome, o teu nome. O nome de Deus. Lembre-se que o nome de Deus foi revelado a Moisés quando ele encontra com aquele fogo que não se consome, né, no Monte Sinai, a sarça ardente. É o nome de Deus. Então, esse nome de Deus é santo. E esse nome de Deus deve ser santificado. Naturalmente, santificado em nós. Deus por si mesmo já é santo por excelência. Então nós é que precisamos, né, por nossa parte, participar dessa santidade de Deus. Então santificado seja o vosso nome no mundo, seja santificado o nome de Deus em nós. Venha o teu reino. Quando Jesus começou sua pregação, ele anunciava o reino de Deus. O reino de Deus que muitas vezes Jesus comparou com aquelas parábolas chamadas parábolas do reino de Deus, o reinado de Deus, né? Especialmente você pode encontrar essas parábolas no Evangelho de Mateus, aquelas 7 parábolas do reino de Deus. Então aí nós temos a primeira parte do Pai Nosso. E aí começamos a segunda parte, né? Seja feita, eu penso que ainda tem, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? A vontade de Deus, venha o teu reino, e aí a vontade de Deus sendo realizada. E aí nós começamos então de fato a segunda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? A necessidade básica, fundamental do ser humano é o ser alimentado. É bom lembrar-se que o Verbo de Deus, Jesus, também quando ele, né, encarnou-se, ele também teve fome, ele assumiu a nossa condição humana. Então, desejar que o pão nosso de cada dia é fundamental na vida humana. Aqui a gente pode lembrar-se que muitas vezes o pão não chega à mesa de todos por causa da nossa falta de partilha, a falta de justiça, né, por questões nossas, não por causa que Deus não queira. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que às vezes é difícil realizar esse pedido para nós, né? O perdão das ofensas
nem sempre é tão fácil, às vezes parece impossível. Porém, aí nós devemos nos lembrar que Deus nos perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Aliás, tem um ditado que diz assim: Deus perdoa sempre. Nós, humanos, muitas vezes, às vezes. Agora, se você faz algo contra a natureza nunca perdoa. Mas é bom lembrar-se que Deus perdoa sempre. Talvez o gesto mais emocionante que Jesus teve foi quando ele, pregado na cruz, ele pediu ao Pai para nos perdoar, para perdoar aqueles que o estavam matando, porque eles não sabem o que estavam fazendo. Depois começa, as duas últimas: não nos deixes cair em tentação. De fato, quantas tentações nós encontramos nas nossas vidas. O perigo do desvio é grande, então nós precisamos tomar sempre cuidado. E a última: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós temos aqui então diante de nós a oração cristã por excelência, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso nos foi entregue, nos foi ensinado pelo próprio Jesus. Você pode encontrar no Evangelho de Mateus, quando Jesus, no Sermão da Montanha, ensina como nós devemos rezar. E no Evangelho de Lucas. O que nós encontramos em Mateus é um pouco mais longo, em Lucas um pouco mais curto. A oração cristã por excelência, portanto, é o Pai Nosso. Daqui um pouquinho nós voltamos com o nosso terceiro momento do nosso programa Palavra e Vida.